Oi, pessoal, boa tarde. Obrigada pela paciência comigo até agora. E eu tô aqui de volta para falar sobre o que deveria ter sido ontem, mas infelizmente não foi possível por conta da falta de energia. Bom, e antes de começar com isso, eu fiz essa linha do tempo aqui, do tempo desde que nos conhecemos, a pedido de uma colega, de certa forma, que tem relação com um feedback que eu já recebi do Otávio e que está intimamente ligado ao seguinte: o que a gente está fazendo? Tá bom, eu estou aprendendo um monte de coisa legal, tem umas mais legais que outras, mas eu estou aprendendo. E aí, onde é que a gente está aqui nesse curso? Então, eu trouxe a nossa linha do tempo aqui de novo e basicamente o que a gente tem aqui. A gente começou com os conceitos de propriedades de números reais, definição de função e propriedades de função. Por quê? Porque esses dois objetos são os objetos básicos que a gente utiliza para chegar lá onde a gente quer, no final do curso, que é a noção de integração e aplicabilidade dela. Tá bom. A noção de integral, ela está intimamente ligada, como a gente vai ver, a aplicações que podem estar relacionadas à geometria, à física, por exemplo. A integral ela vai ser usada na representação no cálculo de centro de massa bidimensional, cálculos de área abaixo de determinadas figuras que não são tão simples assim. E para que a gente consiga chegar lá, então, a gente precisa entender da noção de limite. Por quê? A integral, como ela será definida, e a gente vai ver já já, ela é definida em termos de um limite. Aqueles limites de cálculo de área que vocês fizeram na ATR1, áreas de retângulos abaixo do gráfico de uma função, à medida que a gente vai diminuindo, como foi dito lá na atividade, né? Diminuindo a base dos retângulos que estão abaixo do gráfico, você vai precisando de mais retângulos, contudo, você vai obtendo uma melhor aproximação para a área. E esse processo de diminuir essa base desse retângulo é fazer esses intervalinhos que definem esses dois pontos irem a zero. Então, a noção de integral ela só pode ser desenvolvida através da noção de limite. Muito bem. Então aí a gente vai e estuda o feijão com arroz, que é o limite, é o básico do básico que a gente precisa para chegar lá. Muito bem. Só que como que a gente tem feito recorrentemente no nosso curso? A gente vê uma definição, explora propriedades e aí trabalha a causabilidade daquela ferramenta. Então a gente viu algumas aplicaçõezinhas dentro da própria matemática, ou não, e boa. E aí a gente usou a noção de limite para definir a noção de derivada. Por que a gente definiu a noção de derivada? A noção de derivada, como a gente vai ver, ela é uma espécie de inversa da transformação integral, do que a integral faz. E aí, alguém se pergunta, mas Thaís, você está saindo com uma setinha lá de limite e integral, a gente não podia ir direto? Não. Não, porque a noção de derivada, além de todas as belezas que nós vimos até agora, de como relacioná-la com taxas de variação, velocidade aplicada à física, à aceleração, ela é fundamental para a gente conceber a noção de primitiva de uma função. A noção de primitiva de uma função é basicamente uma função tal qual que quando eu derivo eu obtenho aquela que eu tenho originalmente. E esse processo de primitivação, ele só é possível quando a gente tá bem com as noções de derivadas e as derivadas e conhece muito bem as derivadas das funções. Muito bem. E aí essa primitivação, que a gente já está chegando a ver hoje mesmo, num exemplo já vai ver isso, ela será uma ferramenta fantástica e prática para a gente, para que a gente consiga, então, quando estiver lá explorando as propriedades de integrais e exercitando essas propriedades, a técnica principal vem dessa noção de primitiva.
tá? Então, a gente já está chegando lá, na verdade, né? Porque nós estamos aqui, ó, nós já vimos um pouco da usabilidade das derivadas, aí agora nós estamos aqui no respaldão teórico a respeito de todas as aplicações da derivada no estudo de comportamento de função, e daqui a pouco a gente está chegando então à linha integral. Muito bem, então essa é a linha do tempo, e o que acontece? Da última vez que eu conversei com vocês através dos últimos vídeos, o que a gente viu foi o teorema de Weierstrass, né, que permitia fazer sentido a gente sair calculando o máximo e mínimo de função, se a gente quiser trabalhar, por exemplo, com um problema de otimização, sei lá. E hoje a gente vai ver a aplicação também da derivada no teorema do valor médio. A gente já utilizou o teorema do valor médio a semana passada para mostrar que funções com derivada positiva no intervalo são crescentes naquele intervalo, e funções com derivadas negativas naquele intervalo são decrescentes naquele intervalo. Mas eu não fiz a prova do teorema do valor intermediário, desculpa, o teorema do valor médio, e a gente vai fazer essa prova hoje, porque é muito bonitinha e utiliza basicamente o teorema de Weierstrass e alguma manipulaçãozinha algébrica. Então, o teorema do valor médio, ele dizia o seguinte: se você tem uma função contínua no intervalo AB na reta, que seja derivável no intervalo aberto, então ela é derivável no intervalinho fechado, contínua no intervalo fechado e derivável no intervalinho aberto. Muito bem. O teorema do valor médio diz que existe um ponto entre os dois extremos aí, de tal maneira que a diferença f de b menos f de a é igual à derivada da função nesse ponto vezes b menos a. Como a gente viu quando eu apresentei esse teorema, se a gente passar esse b menos a dividindo do lado de cá, b menos a para cá, basicamente o que a gente está dizendo é o seguinte: pegue dois pontos no domínio da tua função, e podem ser dois pontos interiores ao AB, porque você pode aplicar o resultado de novo, mas basicamente, dados dois pontos A e B, se você considera a reta passando pelos pontos gerados por eles no gráfico, então o coeficiente angular desta reta é o mesmo do que o coeficiente angular de alguma reta tangente ao gráfico da função. Então essa é a interpretação geométrica. Mas e aí, como é que a gente mostra esse negócio então? Bom, esse enunciado é o equivalente a ter essa divisão, vamos lá demonstrar o TVM. Então, o que acontece aqui? Antes de provar direto o que a gente quer ver, nós vamos fazer uma manobra que a gente encontra na internet como teorema de, não é R número real, teorema de Rolo. Esse teorema ele diz o seguinte pra gente: se nas hipóteses do teorema que a gente tá, ali o TVM, f contínua no fechado, derivável no aberto, e se a f for tal que no ponto inicial e no ponto final ela vale a mesma coisa, então existe um cara lá no interiorzinho do intervalo AB, de tal maneira que a derivada da função é zero. Note que parece um caso particular do teorema do valor inicial, porque realmente no caso em que f de A é igual a f de B, esse cara aqui é zero, e o teorema do valor inicial está dizendo que existe um cara tal que a derivada é zero. Mas na verdade, ele é equivalente ao teorema do valor médio, como a gente vai ver, mas essa versão aqui ela é um pouquinho mais simples de ser provada. Por quê? Vamos lá. O teorema de Weierstrass, ele diz o seguinte pra gente: que essa função f, ela possui um mínimo e possui um máximo. Então, mínimo e máximo respectivamente. É isso que o teorema de Weierstrass diz pra gente. Toda função contínua no intervalo fechado possui máximo e mínimo.
Então vamos considerar esses máximos e mínimos dessa função aí. O que a gente sabe a respeito de pontos de máximo e pontos de mínimo locais ou globais? Que a derivada nesses pontos é zero, né? Esse foi um resultado que a gente viu a semana passada também. Então, só que isso só pode acontecer se esses caras, tanto o mínimo quanto o máximo, morarem no intervalo aberto, porque a f só é derivável aí dentro, né? Então, eu só posso falar que a derivada num ponto é zero se ela for derivável. Então, se o máximo e o mínimo moram aí dentro, ou na verdade, note que o máximo ou o mínimo morar aí, se esse aqui ou esse daqui morar no intervalo aberto a B, acabou o problema. Então, f' de xm vai ser zero, ou f' do xmão, que é o máximo, vai ser zero. Um deles é ponto de máximo mínimo, está no interior da B, a derivada é zero, então essa afirmação ela está provada. Bom, o que pode acontecer então? Se um ou outro está no aberto, está provado o resultado. Qual é que é o pior cenário que isso aqui não cobre, mas poderia acontecer? Ambos não estarem no intervalo aberto a B. Então, nesse caso, se ambos não estão no intervalo aberto a B, significa que eles são o A ou B, né? Então, quais são as combinações possíveis, né? O xm pequeno pode ser A, o xmão pode ser B, o xminho pode ser A, o xmão pode ser B, o máximo e o mínimo pode ser a mesma coisa, sei lá, porque a função é constante. Independentemente disso, como f de A é igual a f de B, essa é a hipótese básica que a gente está utilizando aqui, a imagem do valor mínimo vai ser igual à imagem do valor máximo, porque um é A, o outro é B, tanto faz, né? E boa, é tudo o mesmo valor. E se a função no mínimo é igual à função no máximo, o que acontece com essa função? Só pode ser a função constante. E se a função ela é a função constante, ora, basta pegar qualquer ponto onde ela é derivável e o resultado está provado, porque a derivada da função constante é zero. Então, f' de x é zero para todo x pertencente a B. Pronto, então o teorema está mostrado. E olha que bacana, esse resultado ele diz mais de uma coisa, né, a respeito de uma função definida num intervalo sendo diferenciável no aberto. Que necessariamente, se a função não for a função constante, o máximo e o mínimo sempre tem que morar no interior desse intervalo, tá? Bom, legal, mas o que isso aí tem a ver com o teorema do valor médio? Tem a ver com o teorema do valor médio porque agora, tendo esta parte verificada, ou seja, se a imagem nos extremos é igual, então existe um ponto cuja derivada dá zero, a gente vai definir uma função aqui auxiliar que nesses dois pontos A e B vale a mesma coisa, e aí a gente vai aplicar o item 1 para conseguir obter o que a gente quer, que é a existência desse C que faz essa igualdade acontecer, tá? Então, note que no nosso caso, a gente quer que o f do B menos o f do A sobre B menos A menos f' no ponto C seja zero. Motivada por essa igualdade, o que eu estou buscando é que a derivada de uma função
que seja igual nos extremos, aplicada no ponto C seja zero. Então, a gente está buscando uma função cuja derivada aplicada no ponto C seja isso daqui que está dentro do retângulo. E essa função é essa g que aparece aqui. Olha só o que acontece. Quando a gente pegar a derivada da g', é claro que ela é derivável, né? Ela é soma de funções deriváveis. Quando a gente olhar para a derivada dessa função g, este cara aqui, o b menos a que aparece multiplicando, é uma constante. Então, isso aí vai dar a constante vezes a derivada da função aqui, b menos a f'. Quando eu olhar para esse segundo termo como uma função de x e derivar isso, isso vai dar o coeficiente que acompanha x. O coeficiente que acompanha x nessa distributiva aí vai ser esse valor aqui, né? f de b menos f de a. Muito bem, então essa é a derivada da função g. E aí, olha o que acontece. Se a derivada da função ela é zero, essa igualdade aqui, que a gente acabou de obter, ela diz o seguinte, então, ó, que essa diferença é zero, que essa é a g' da g'. E aí acabou, né? Se você manipular, joga esse aqui para o lado de lá, passa esse cabra dividindo, a gente tem exatamente a relação que a gente estabeleceu no teorema do valor intermediário. Então, se isso aqui é zero, se isso aqui é zero, deixa eu só arrumar o texto. Se g' para algum x no intervalo AB, então isso aqui acontece e o TVM está provado, né? O TVM está provado. Então, o que a gente precisa fazer é garantir que existe algum ponto onde a derivada da g se anula, porque daí esse é o ponto que eu utilizo para provar o TVM. Muito bem. E aí, como é que a gente faz isso, então? Olha, a primeira versão que a gente provou aqui diz o seguinte: se nos extremos a função for igual, então existe um ponto que a derivada é zero. Vamos ver o que acontece com essa g aqui. Quando a gente olha para essa g, vamos ver o que é a g aplicada no ponto A. Isso aqui vai ser b menos a vezes f de a. Então, isso aqui é b menos a vezes f de a. E aqui, quando eu aplico a, zero. Então, pronto. É aquilo que deu o g de a. Agora, vamos ver o que é o g de b. O g de b. Se for a mesma coisa, acabou, a gente provou o resultado. G de b, então, vai ser b menos a vezes f de b. Daí vai aparecer aqui, menos b menos a vezes, vai caber aqui no cantinho, né? F de b menos f de a. Então, o que acontece aqui? O b menos a, eu vou colocar em evidência. Colocando o b menos a em evidência, ele está multiplicando o f de b e está multiplicando esse cara aqui, né? De dentro do parênteses. Só que com sinal negativo. Então, eu vou ter menos f de b mais f de a. Então, deu b menos a vezes f de a. E, de fato, essa é uma função, então, que é igual nos extremos. A gente sabe pela afirmação que existe um ponto onde a derivada é zero. E se a derivada é zero, essa relação está satisfeita e o teorema do valor médio está provado. Tá bom? Então, é uma prova bonitinha que usa só análise de máximo e mínimo e os resultados que a gente tem, né? É uma construção bem bacana. Muito bom. E aí, o que eu tinha para falar para vocês e que eu tenho são algumas consequências legais do teorema do valor médio. Quer ver? Vamos ver uma das primeiras consequências que tem relação com aquela história da primitivação que eu falei ali em cima.
Então, consequências do TVM. A primeira é a seguinte, considera duas funções definidas no intervalo fechado AB a valores reais, de tal maneira que a derivada dessas duas funções é sempre igual no aberto, onde elas são deriváveis, né? Que é no aberto AB. Muito bem. Nesse caso aqui, a gente tem a seguinte informação. Se duas derivadas são iguais, uma função é igual a outra função a menos de uma constante. Então, a menos de alguma constante para algum k. Um caso particular desse, quer ver qual é um caso particular dessa afirmação? É a seguinte: se a derivada de uma função é zero, suponha que a gente só tenha f, né? Em todo o aberto AB, essa função, ela é a função constante. Ora, de fato, né? Se a gente aplica o teorema do valor médio e faz o seguinte, quer ver, ó? A gente pega quaisquer dois caras, dois pontos, aí no intervalo AB, x e y. Vou mostrar que a função é igual nesses dois pontos, tá? Como x e y é arbitrário, então é claro que ela vai ter que ser constante. Então, se eu pego dois caras aí, pelo teorema do valor médio, existe um intermediário a esses dois pontos, de tal maneira que a função aplicada no y menos a função aplicada no x sobre y menos x é igual a f' da função nesse ponto C. E aí a gente pode olhar esse y menos c aqui multiplicando e tirar esse quociente. Mas o que acontece? Se a função tem derivada nula, então a diferença f de y menos f de x é zero. E de fato esses dois caras são iguais. Pronto. De fato a função é constante, porque a gente mostrou a arbitrariedade de x e y e boa. No caso geral, nós temos uma consequência disso daqui. Por quê? Se eu tenho informação de que as derivadas de duas funções são iguais, o que a gente faz? Eu não vou escrever, eu só vou colocar a diquinha aqui. A gente considera uma função que é assim. Se eu quero mostrar que uma é igual a outra, exceto por constante, eu escrevo isso daqui, ó. Eu olho para a diferença dessas duas funções. Eu defino uma nova função h. Essa função h ela é derivável e a derivada dela vai ser zero em todo ponto do intervalo AB. Por quê? Porque vai ser a diferença da derivada da f pela g, mas que a gente está assumindo que é igual. Então, aí essa h tem derivada zero. Por esse caso particular que a gente acabou de falar, a h tem que ser constante. Mas quem que é a h? A diferença da f para g. Então, aqui, a gente vai usar bastante essa consequência do TVM, né? Quando a gente estiver integrando, assim, para integrar com os pés nas costas, tá? Uma outra aplicação bacana tem a ver com desigualdade de números reais. Vamos considerar dois números A e B entre 1 e o número de Euler. E a gente vai mostrar que vale a seguinte desigualdade. ln de B sobre B menos ln de A sobre A
esse cara aqui é menor ou igual que B menos A sobre A quadrado. Então, quando a gente olha para essa desigualdade aí, inicialmente, levando em consideração que o teorema do valor inicial, o teorema do valor médio, marcou nossas vidas, a gente já vê aqui f de B. E a gente já vê aqui f de A. E caramba, a diferença de f de B por f de A com B menos A lá, isso aí tem a ver com o teorema do valor médio envolvendo a função ln de x sobre x. Vamos ver. Vamos considerar a função ln de x sobre x. Bom, para x maior que zero, que é onde a gente está considerando essa função definida, né? Ela é uma função contínua e derivável. Muito bem, então a gente pode aplicar para quaisquer dois pontos aí positivos o teorema do valor médio. Ele é feito para intervalo, mas se a função está definida no semi-eixo positivo e eu quero aplicar dois pontos ali, eu posso fazer isso usando a restrição da função. Muito bem. Bom, nesse caso aqui, o teorema do valor médio diz para a gente o seguinte: ele garante a existência de um ponto C que seja intermediário ao ponto A e ponto B. Então, eu estou pegando aqui agora essa função ln de x sobre x, restrita ao intervalo de A até B, aplicando o teorema do valor médio aí, a gente garante a existência de um C ali, de tal forma que, então, ln de B sobre B menos ln de A sobre A seja igual à derivada dessa função no ponto C vezes B menos A. Tá legal? Então, agora a gente tem que verificar, será, né, que a derivada do ponto C vai ser 1 sobre A quadrado, ou que relação tem com 1 sobre A quadrado? Vamos ver, né? Vamos ver. Derivando a função f, o que acontece? A gente pode usar aqui a regra do quociente. A regra do quociente diz que isso vai ser a derivada do primeiro, que é ln, vezes o segundo, a derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro, vezes a derivada do segundo, o segundo é x, a derivada é 1, né? Tudo isso dividido pelo quadrado do segundo. Feito. Então, essa é a regra do quociente. Então, se a gente reescrever isso aqui, x dividido por x é 1. Então, a gente tem 1 aqui menos ln de x. Tudo isso multiplicando 1 sobre x quadrado. Então, quando a gente voltar à equação 1, então, quando a gente volta à equação 1, o que a gente ganha? A gente ganha ln de b sobre b, que é menos ln de a sobre a. Isso aqui é a derivada da função do ponto, a derivada da função é isso aqui. Então, aplicada no ponto vai ser 1 menos ln de c sobre c quadrado vezes b menos a. Então, isso aqui foi o que o teorema do valor inicial deu pra gente. Mas agora o que acontece? Como a gente tem essa relação, né? O A é menor, na verdade é estritamente menor que C, que é menor que B, que é menor que E. Esse número, então, aqui, ln de C, é um número que está entre 0 e 1. Então, esta diferença aqui é menor ou igual que 1. Então, todo esse lado direito pode ser limitado superiormente por 1 sobre c quadrado vezes b menos a. Então, essa já é uma desigualdade que vale, né? Essa desigualdade é menor ou igual para algum c, só que a gente consegue melhorar ela através dessa relação aqui, ó. Como a gente está considerando que o A é menor que C, pelo teorema do valor intermediário, né? O C é estrito dentro do intervalo. O que acontece aqui se a gente olha para os inversos multiplicativos?
ou 1 sobre o C é menor que 1 sobre A. E aí a função quadrada é crescente, né, para número positivo. Então, 1 sobre C é menor do que 1 sobre A quadrado. Então, esse cara pode ser limitado por isso daqui. E essa é a estimativa do resultado, né? Ln de B sobre B menos ln de A sobre A é menor ou igual que esse cara aqui. Então, essa é a segunda aplicaçãozinha. E a terceira eu acho super legal, que tem a ver com crescimento e decrescimento de função. Não é o teorema, uma aplicação do teorema do valor médio direto, mas sim o resultado a respeito de crescimento dado o sinal da derivada da função no ponto. Esse exemplo, ele tem relação com um limite, na verdade, que ele é representativo. Com um limite e de x sobre x. Claro, eu vou passar para vocês aí verem a regrinha de L'Hopital. Não vai ser difícil ver por L'Hopital que isso é mais infinito. Mas a gente consegue fazer isso só com o que a gente tem agora e, na verdade, estimar, de certa maneira, o quão grande é a exponencial comparado aos números. Porque mais geralmente, se a gente olhar para o limite de x tendendo a infinito da exponencial sobre x elevado a n, isso aqui é mais infinito para todo número natural. Pode ser zero também, maior ou igual que 1. Então, independente do polinômio, do monômio que você considerar, a exponencial sempre ganha dele em velocidade indo para lá para o infinito. É a representação desse limite aí. E para a gente mostrar esse limite, como que a gente tem agora, a gente vai precisar das seguintes desigualdades. A gente vai mostrar que a exponencial de x é estritamente maior que x para x maior que zero. E depois que a gente fizer isso, a gente vai mostrar que a exponencial de x é maior que x quadrado sobre 2 para x maior que zero. Porque daí o que acontece? Mostrando isso daqui, saindo dessa relação aqui, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, se eu passar um dos x's que estão aqui do outro lado, dividindo, então eu tiro o quadrado daqui e ponho isso aqui sobre x, ora, eu tenho que a função exponencial de x sobre x é sempre maior que a função x sobre 2, quando x é maior que zero. E a gente sabe que o limite da função x sobre 2 quando x tende a infinito é mais infinito. Então, o fato desse limite estourar, esse limite estoura. E a mesmíssima coisa a gente vai fazer com a xan. Porque a gente vai mostrar, mais geralmente, o 3.3, que a exponencial de x ela é maior que x elevado a n sobre n fatorial, quando x é maior que zero. E aí, mostrando isso aqui para n maior ou igual a 1, mostrando isso daqui, a gente consegue aplicar raciocínio análogo para mostrar o segundo limite lá. Deixa eu apagar esse cara aqui, que o segundo limite ali da exponencial sobre x a n é mais infinito, porque olha só, suponha que a gente mostrou 3.3. Da relação 3.3, a gente vai ganhar o seguinte, a exponencial de x sobre x a n vai ser maior que x sobre n, volta, isso. Se a gente usar 3.3 para n mais 1, porque essa desigualdade vale para todo número natural, então vale para n mais 1 também. Através desta relação, se a gente colocar um xan aqui embaixo, significa que eu tenho que colocar um xan aqui embaixo, né, para x
maior que zero. E aí, por potenciação, a gente simplifica esse trem aqui. E isso aqui vai ser x sobre n mais 1 fatorial. Então, por comparação, novamente, sabendo que esse limite aqui, x sobre n mais 1 fatorial, é mais infinito, porque isso é x dividido por uma constante, o n está fixo em cada caso, a gente ganha que esse limite também é mais infinito. Tá bom? Então, esses problemas se resumem a mostrar, na verdade, se resume só a mostrar essa relação aqui, que a exponencial, ela ganha de todo monômio sempre, assim, desde que ele esteja normalizado pelo grau aí. Muito bem, então olha só, como é que a gente vai fazer isso? Vamos começar no caso 3.1, vamos dar passos de formiga. Vamos mostrar que a exponencial de x é maior do que x. Então, para isso, a gente precisa mostrar que a exponencial de x menos x é maior do que zero para x maior do que zero, é equivalente. Então, veja que o problema aí consiste em mostrar que uma função definida no semi-eixo positivo da reta, ela é sempre maior do que zero. E olha o seguinte, se a gente considerar essa função, que é a que aparece aí, veja o que essa função faz no zero. Essa função aplicada ao zero é a exponencial elevada a zero, que é 1, menos zero. Essa função no zero, ela já vale 1. Se a gente conseguir mostrar que ela só cresce, acabou. Eu consegui mostrar que para todo x maior que zero, isso aí vai ser maior do que zero, porque ela cresce. Se no zero ela está valendo 1, a partir do zero ela só vai assumir valor maior do que isso, que é tudo positivo. Então é isso que a gente vai fazer. Para a gente verificar que a função cresce, a gente tem que olhar para a primeira derivada dessa função. Quando a gente olha para a derivada dessa função, a derivada da exponencial é ela mesma da identidade menos x é menos 1. Então essa é a derivada. E essa derivada, ela é sempre maior do que zero para x positivo. Porque olha só, vamos fazer uma OBS aqui, né? A exponencial menos 1 é maior do que zero, se e somente se acontecer o quê? A exponencial for maior do que 1. A exponencial maior do que 1, se e somente se ln é crescente, ln de x for maior que ln de 1, é zero, ln de x é zero. Então pronto, é equivalente isso aí, na verdade. Então, a gente acabou de verificar que a derivada dessa função aí, ela é positiva, o que significa que a função ela é crescente. Se a função é crescente, se eu pegar qualquer número maior do que zero, a imagem dessa função, nesse ponto, vai ser maior do que zero. Estou aplicando aqui a definição de crescência. Mas, quando que a função vale no zero? A função vale 1. Então, a gente tem o seguinte, ó. A gente acabou de verificar que f de x, que é a exponencial de x menos x, é maior que f de zero, que é maior do que 1. A gente ganhou mais, na verdade, né? A gente ganhou que a exponencial de x é maior do que x mais 1, mas que em particular é maior do que x, para x maior que zero. Pronto, então a gente mostrou 3.1, que é a exponencial de x menos x é maior que zero. Vamos verificar 3.2. 3.2 significa exponencial de x ser maior que x² sobre 2 para x positivo. O esquema vai ser o mesmo. A gente define essa função aqui, exponencial menos x² sobre 2, verifica que essa função no zero dá 1, de fato dá, né? De novo. E a gente olha para a derivada dela. A derivada dessa função vai ser a derivada da exponencial, menos a derivada dessa x² sobre 2, regra do tom, a derivada fica sendo x dessa segunda parte. Mas o que a gente acabou de mostrar no item 3.1? Que esse cara aqui é maior que zero para x maior do que zero. Foi isso que a gente acabou de verificar aqui, ó, no item anterior. Então, novamente, a gente verificou que essa nova função, ela é crescente,
ela é crescente. Se ela é crescente, se eu pego x positivo, f de x, que vai ser exponencial de x menos x quadrado sobre 2, vai ser sempre maior que a imagem dela no zero, que é 1. Logo, exponencial de x é maior que 1 mais x quadrado sobre 2, tá? Dá para levar esse 1 aí, só que quando a gente vai fazer o processo de limite aqui, não fica tão bonitinho, tá? Por isso que eu tirei o 1. Bom, então a gente mostrou que a fórmula 3.3, essa desigualdade 3.3, que é exponencial de x maior que xin sobre n fatorial a partir do zero, a gente mostrou que ela é verdadeira para n igual a 1 e n igual a 2. Agora a gente vai proceder por indução para mostrar que ela é verdadeira para todo e qualquer n. Então a gente vai assumir que ela é verdade para esse passo n e vamos mostrar para n mais 1. Mostremos que vale para n mais 1, ou seja, que a exponencial de x é maior que x a n mais 1 sobre o n mais 1 fatorial, para x maior do que zero. Ora, vamos proceder como procedemos no 3.1 e no 3.2. Vamos chamar essa função aqui, diferença exponencial de x menos x a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial. A gente verifica que essa função aplicada ao zero, ela vale 1, e a gente olha para a derivada dela. A derivada dela vai ser a própria exponencial de x menos x a n. Quando a gente aplicar a regra do tombo ali, cai a potência n mais 1 do x. Desculpa, faltou o n fatorial, né? Deixa eu escrever bonitinho, então. Quando a gente faz a regra do tombo, cai o n mais 1, fica x a n sobre o n mais 1 fatorial. Aí, simplificando, né, o n mais 1 com o n mais 1 fatorial, a gente ganha isso aqui, exponencial de x menos x a n vezes n fatorial. Aí a gente usa o passo indutivo. Isso aqui é maior do que zero. Isso aqui é maior do que zero. É o que a gente está assumindo aqui como hipótese. Então, novamente, essa função aqui, ela é crescente. Se ela é crescente, significa que ela, aplicada a qualquer x maior do que zero, é maior do que a função aplicada no zero, que é 1, e a desigualdade decorre daqui. Então, esse exemplo ele é muito bacana, principalmente essa versão generalizada, que mostra que a exponencial ganha de todo e qualquer monômio para x maior do que zero. Quando a gente olhar no gráfico, a exponencial vai estar acima de todo e qualquer um, quando você olhar eles normalizados, claro. E isso acaba mostrando, acaba implicando para a gente que esse limite da exponencial por monômio x a n é mais infinito, ou seja, a exponencial ela cresce muito mais rápido do que qualquer função polinomial, tá? Então foram essas as aplicaçõezinhas que eu havia preparado para vocês. E aí uma questão muito legal que generaliza essa 3, que é uma pergunta, que é o seguinte: como é que a gente faz para mostrar se é que é verdade que o limite de quando x tende a infinito de e a x sobre x a alfa, isso aqui é mais infinito, desde que alfa seja um número real positivo. Isso aqui é tipo questãozinha desafio de prova, hein? Compensa pensar, é um exercício bem legal de fazer, tá bom? Bom, qualquer dúvida ao longo do vídeo, tirem foto, me mandem e perguntem.